Olá, a paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Ministério Sarame. E hoje nós temos aqui mais um projeto Sementes da Palavra para compartilhar com vocês a nossa reflexão. Olha, nós estamos iniciando uma série sobre mulheres da Bíblia e eu tenho certeza que vai tocar e abençoar o seu coração. Então vamos lá? Vamos hoje falar a respeito de uma mulher extraordinária, que a palavra do Senhor nos diz que esta mulher, ela foi agraciada e alcançada por Deus para uma grande obra. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos encontrar e vamos falar desta mulher, seu nome Maria. Olha que tremendo. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 1, a partir do versículo 26, o nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegre-te, ó agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? A palavra diz que então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante do Senhor. Encontraste graças diante do Senhor, diante de Deus, e ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. E ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: mas como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer se eu não conheço em intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Oh, aleluias! Olha que tremendo, que extraordinário. O meu coração ardeu quando eu pensei em trazer essa série sobre mulher e começar justamente por Maria. Olha que tremendo. Eu quero que você pense comigo um pouquinho a respeito dessa jovem. Uma jovem cheia de planos, de inquietações, né? De conflitos, porque quem é uma jovem que não tem nada disso? Mas ela foi escolhida e agraciada por Deus. Olha, para uma grande missão, para uma grande obra. Lembrando que ela estava comprometida a casar-se com José. Existem momentos na nossa vida que situações apenas nos representam, situações que só diz respeito a nós. Então, nesses momentos, por mais difícil que seja tomar uma decisão, você só responde por você e tá tudo bem, não é assim? Só que existem momentos na nossa vida que vai um pouco mais além, e decisões que você precisa tomar, ou decisões que estão diante de você, ela não vai dizer a respeito apenas a você, mas há um contexto, há uma história, há uma trajetória, há sonhos e planos. E aqui essa jovem, esta proposta, esse convite, né, esse chamado, não dizia respeito apenas àquela jovem Maria, porque ela estava comprometida a casar-se com José. Se você voltar um pouquinho no Evangelho de Mateus, você vai ver que o anjo aparece a José, acalmando o coração dele em sonho, porque quando José ele fica sabendo, a palavra diz que ele era tão íntegro que ele não queria expor Maria a uma ofensa pública. Então, em secreto, ele decide deixar a sua jovem, a sua noiva tão jovem, por conta desse chamado, dessa missão. E o mesmo anjo, ele também acalma o coração de José, falando: José, se acalme, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para Maria. Maria cheia de planos, projetos, agora ela tem diante dela
esse momento tão decisivo a qual ela precisa se submeter. Isso me faz pensar de uma maneira a qual me impressiona muito, porque a palavra diz assim, Maria, você foi escolhida por Deus, você foi escolhida por Deus. Olha que tremendo. Em um contexto de risco, eu quero que você pense comigo, porque Maria, ela estava comprometida ao seu noivo José. A palavra do Senhor nos traz que havia uma grande expectativa, o Messias aguardado, o Salvador, a vinda do Messias, do Salvador, que viria enviado por Deus, era aguardada por muitas e muitas gerações. Os israelitas aguardavam, os profetas anunciavam em cada geração após geração, trazendo uma grande expectativa. Agora chegara o momento a qual Maria é escolhida para esta grande obra, para esse grande chamado. Só que era uma situação de risco, uma situação que a colocava em risco. E mesmo assim, prontamente, Maria, ela se coloca. A palavra diz que a princípio ela fica um pouco perturbada e ela diz assim, mas como? Ela começa a pensar, o que seria aquela saudação? Quando o anjo, ele explica para ela, então ela fala, mas como isso pode acontecer? Eu não conheço ninguém de forma íntima. E aí o anjo também fala para ela, explica detalhe por detalhe. Olha que maravilhoso aquilo que o anjo, a informação que o anjo fala. O anjo responde, o Espírito Santo virá sobre ti e com o poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, será chamado Filho de Deus. Havia ali o Espírito Santo, viria sobre ela, o poder do Altíssimo a cobriria, a envolveria para que nela fosse gerado o Filho de Deus, o próprio Deus. E olha que tremendo, porque quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, a palavra diz que José, após ele se acalmar, o anjo aparecer para ele, quando ele pensa em secreto em deixar Maria, e o anjo fala, não se preocupe, ou seja, ele traz paz ao coração de José, mesmo diante do inesperado, mesmo diante de correndo risco. A palavra diz que José obedeceu e ele passou ali a acolher Maria, e a palavra diz que ele não teve intimidade. Escute, José não teve nenhum momento de intimidade com Maria até que nascesse o menino Jesus. A partir desse momento, eles passaram a viver uma vida normal, a qual tiveram até outros filhos, que a palavra do Senhor nos diz. Mas até o momento do nascimento de Jesus, José, ele não teve momentos de intimidade com a sua noiva, agora a sua esposa. Pelo contrário, ele aguardou pacientemente. Mas voltando para cá, para Maria, eu quero perguntar algo para você. Que atitude nesta mulher ela inspira você? Quando você olha para esta mulher, quando você olha para Maria, que atitude em Maria inspira você? Mesmo correndo risco, mesmo exposta diante de situações que poderiam acontecer, Maria responde ao chamado de Deus, dizendo, Senhor, cumpra-se em mim, cumpra-se em tua serva a tua vontade. Maria responde ao chamado de Deus com humildade, com submissão e pronta para servir. E eu quero perguntar duas coisas para você antes de nós encerrarmos essa reflexão de hoje. Primeiro, quais atitudes de Maria inspiram você, mulher? Qual atitude de Maria que inspira você? O que inspira você nessa história de Maria? E segunda pergunta, em algum momento você consegue identificar algum momento na sua vida onde você precisou tomar decisões muito importantes, um momento decisivo? Escute, que não só dizia a respeito de você, mas que envolvia pessoas, envolvia família, envolvia situações que você precisou, em momento decisivo, aceitar o convite ou o chamado do Senhor, em obediência, em humildade, submissão e prontidão para servir, mesmo correndo riscos.
Pense e reflita sobre isso. E se você quiser compartilhar conosco, deixe nos comentários. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, mas também deixe o seu comentário. Compartilhe conosco a sua experiência, que em um momento decisivo que você estava correndo risco, não talvez tantos riscos, mas ia modificar muitas coisas e envolver responsabilidades e envolver uma mudança na sua vida, talvez na sua história. E você pode ficar à vontade em compartilhar conosco. Este foi Mulheres da Bíblia em nosso projeto Sementes da Palavra. Se inscreva em nosso canal, divulgue, compartilhe esse vídeo e será um prazer estar com vocês. Deus abençoe grandemente e uma ótima semana para você.